Bom, boa noite, ou bom dia, boa tarde, independente da hora que você for assistir essa aula. Para quem não me conhece, eu sou auxiliar do cursinho Vai Cair na Prova. Fui aluno do cursinho no ano passado e agora eu sou aluno da Universidade Federal do Paraná no curso de Filosofia. E eu vou dar essa aula para vocês, aula de número 12 da apostila, que vai ser tratado sobre Nietzsche, Popper e Sartre. Vamos lá? Vamos começar primeiro com o Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche é um filósofo e filólogo. Filólogo é um estudioso da origem das palavras, sua origem histórica e tal. Filósofo e filólogo alemão do século XIX. Considerado em toda a história da filosofia como um dos maiores filósofos e mais polêmicos. As teorias de pensamento de Nietzsche ficaram conhecidas e bem difundidas por sua maneira polêmica de filosofar, né? Tecendo duras críticas à religião cristã, aos valores do que se trata seus valores morais e que colocando conceitos críticos e que fogem dessa moralidade cristã, além de colocar certos caminhos que poderiam ajudar no sentido da própria vida e falar sobre a superação do próprio homem. Teve muita influência de um outro filósofo alemão, que é o Arthur Schopenhauer, com quem mais adiante ele vai romper um pouco com as teorias, e o Nietzsche também era um cara muito ligado à arte, que se trata da música, tanto que, como diz aquela frase dele, sem música a vida seria um erro. Então, e ele é amigo de um músico, que é o Richard Wagner, que posteriormente também vai ser criticado pelo Nietzsche. Essas aqui são algumas das obras do Nietzsche. Não são todas, mas são as suas obras mais famosas. E a gente vai agora pular para os conceitos que ele chegou a formular. Um dos primeiros conceitos interessantes para se entender a filosofia do Nietzsche é a diferença entre o apolíneo e o dionisíaco. Pelos dois nomes, é de se imaginar de onde ele tirou as duas denominações. Ele vai pegar o Apolo, representando uma personalidade mais harmônica, que vai ali pelo lado da virtude e um negócio mais equilibrado, mais relax. E o Dionísio representa o prazer, as festas, a embriaguez, a paixão, só coisa boa. Pro Nietzsche, ele vai colocar que o apolíneo foi valorizado e elevado mais à frente, mais buscado que o dionisíaco. E o dionisíaco, esse lado que conserva as verdadeiras paixões, que tem os desejos e aumenta a nossa potência, foi deixado de lado. A crítica ao cristianismo do Nietzsche vai se basear na seguinte maneira. Ele vai dizer que a religião cristã seria a religião dos fracos, pois é uma religião que é contra os espíritos corajosos, né, as almas, os nobres, os corajosos, né, os espíritos corajosos, que são as pessoas que realmente vivem a sua vida, que realmente buscam a sua vontade, seguem a sua vontade de potência, e que a religião cristã engrandeceu um tipo de homem que vive para o além, não vive para si mesmo, ele vive em detrimento de um ser, que seria Deus, que dita as coisas para ele, então ele deixa de viver a sua própria vida em nome de uma coisa que nem dentro dele está, que nem ele mesmo pode seguir, que seria ele mesmo. O cristianismo, então, assim, ele vai ser acusado pelo Nietzsche de criar um controle sobre a vida e sobre a naturalidade, e naturalidade no sentido da própria essência da vida, que seria que seria a vontade, por Nietzsche a vontade de potência. Em outros filósofos a gente pode ver, por exemplo, por Freud vai ser a libido, Schopenhauer a vontade, e por aí vai. São alguns exemplos que a gente pode entender essa naturalidade. A genealogia e o cristianismo se envolvem da seguinte maneira. A genealogia seria o estudo da origem de algo,
que é através dessa genealogia que Nietzsche vai procurar fazer a fundamentação e procurar explicar de onde advém a moral cristã. E então ele vai dizer que é a religião que transformou todo o instinto da vida em pecado e que impõe esse caráter pecaminoso da vida dentro da existência. Ele vai dizer que essa moral vai ser fundamentada num sentimento de ressentimento, de rancor, de uma má consciência que pesa dentro do ser humano e que ela é passada temporalmente, passada entre os pais, os avós, os filhos, os netos, e toda tem uma linha temporal que se passa diante de várias tradições pelo ressentido. E essa culpa, ela transcende. Então, pode-se dizer que a origem dessa culpa vem da seguinte maneira, que ele colocaria que o cristianismo colocou um sacrifício, que seria, podemos entender pela morte de Cristo, fazendo com que o ser humano se sentisse um devedor, ou seja, filho de Deus, né? Cristo morreu para nos salvar. Então, portanto, nós devemos nossa vida, devemos toda a nossa devoção a Deus e aos seus valores. Então, de fato, por si só entendemos que nós temos que obedecer. Seria mais ou menos aí que surge toda a questão da moral cristã e dos seus costumes. Na Gaia Ciência, é um dos aforismos mais famosos do Nietzsche, que é o aforismo do homem louco. Nietzsche coloca a morte de Deus. Nietzsche vai dizer que Deus está morto e nós o matamos. Somos nós os seus piores assassinos. Ele vai dizer que, a partir do momento que nós queremos consciência de que não necessitamos dessa entidade, logo deixamos de crer em Deus, ele morre. Ele deixa de existir pra gente. Então, aí nessa ausência de um sentido direto, no sentido absoluto, como já que a religião cristã, já que Deus é o fim último das nossas ações, o fim último da nossa devoção e a finalidade de todos os caminhos, e como ele passa a não existir, nós entramos no niilismo. E o niilismo seria, a rigor, a grosso modo, a ausência de um sentido para a existência. Seria aquela ausência que causa aquela angústia por não ter um sentido. As coisas simplesmente não têm sentido. Eu coloquei uma frase do Dostoiévski aqui para exemplificar um pouco, que é a seguinte: se Deus não existe, tudo é permitido. Então, por estarmos imersos nessa falta de um norte, por estarmos dentro dessa confusão, por não termos mais uma direção, nós ficamos dentro desse conceito de niilismo. Nada mais tem sentido. Um outro conceito muito, muito, eu diria que é um dos mais importantes do Nietzsche, que é um complemento para se fugir do niilismo, pode-se dizer assim, é o Übermensch, que pode ser traduzido para além do homem, ou como o próprio Nietzsche diz, o homem é algo que deve ser superado. Esse super-homem, Nietzsche, ele é o dionisíaco, ele é aquele nobre, aquele espírito corajoso que vive a sua própria vida, que aumenta constantemente a sua vontade de potência. Ele está sempre procurando saciar as suas vontades e não há uma regra em cima dele. A rigor, dá para se dizer que é o cara que vive a sua própria vida sem ligar para nada. Ele pega e chuta o balde e é tudo por isso mesmo. Nada impede ele de viver, nada impede ele de viver do jeito que ele quer. Isso seria o para além do homem. E o eterno retorno do Nietzsche, ele entra aqui como uma, uma saída de todo esse vazio causado pela morte de Deus e que traz do niilismo. O aforismo 56, eu não vou me lembrar exatamente a obra, diz o seguinte, que o Nietzsche vai colocar que se um demônio chegasse e conversasse com você e ele falasse assim, ó, seguinte, você
Você vai viver a tua vida repetidamente. Tua vida vai sempre se repetir, pois a sua vida vai sempre se repetir. A vida sempre vai se repetir. Todos os momentos, as dores, os prazeres, tudo igual. Tudo igual. Você vai viver todo esse momento que em que você está me escutando falar, tu vai viver de novo, repetidamente. E aí o demônio perguntaria assim: você quer? Você viveria a sua vida de novo, repetidamente, da mesma forma? Partindo desse princípio, a gente pensa que se eu vou viver a minha vida de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, repetidamente, então é óbvio que eu vou tomar uma atitude, tomar uma ação, tomar algum norte do qual eu queira viver ele de novo, da qual eu queira, de um momento que eu gostaria de viver para sempre, repetidamente. Então, eu deveria buscar esse momento. E aí que entra, pode colocar que a finalidade última desse pensamento se encontra no Übermensch. Porque como é para superar o homem, para você, que o Nietzsche vai colocar que o homem deve se superar, deve viver, deve aumentar a sua potência, deve viver uma vida que ele realmente queira viver, poderia se dizer que o eterno retorno consistiria nisso. Se você não vive uma vida que você não gostaria de viver, então comece a viver ela a partir de agora, pois ela vai se repetir constantemente. Espero que tenha ficado tudo claro. Agora a gente vai entrar no mais diferente dos três filósofos que a gente vai falar aqui hoje, que é o Popper. Vamos lá? Carl Raymond Popper foi um filósofo austríaco de origem judaica que se naturalizou britânico. Quando ele foi morar na Inglaterra, antes de ter morado na Inglaterra, ele viajou para Nova Zelândia. Viajou, não seria exatamente a definição, ele na verdade fugiu da cidade natal dele por causa do nazismo. E ele fugiu para se salvar e posteriormente ele viajou para Inglaterra e se tornou britânico. E lá ele foi nomeado professor e viveu lá até o dia da sua morte. O Popper é um dos maiores nomes do século XX ali, no que concerne a filosofia da ciência e a teoria científica. E ele vai falar muito da questão do valor das teorias científicas e de como né, e da e de todo o rigor delas. Ele tinha muitas influências, ele tinha influência tanto em personagens entre aspas da filosofia, como física, tipo Einstein, Freud e Marx. O Popper, ele tinha um lado político muito voltado para as doutrinas marxistas, né, comunistas, etc. E ele chegou a fazer parte de um grupo, um coletivo, não vou me recordar, porém ele depois de que passaram-se algumas manifestações, em uma manifestação, ele deixa de acreditar nesses conceitos, ele prefere-se a abster dessas determinações políticas e ele começa a seguir um, um viés político mais liberal. Essas aqui são uma lista de algumas das obras mais conhecidas do Popper. E vamos aos seus pensamentos. O Popper vai dizer que as teorias científicas elas não podem se basear no fenômeno por si só. Elas não devem se basear unicamente naquilo que está ali visto, simplesmente visto. Por exemplo, ele coloca aqui, se eu não me engano, esse exemplo ele toma de um outro filósofo, que seria, se eu não me engano, David Hume, mas eu não vou me recordar exatamente. Ele diz o seguinte: se, ao observarmos milhares de cisnes brancos em diversos lugares e momentos, não é possível ainda afirmar que só existem cisnes brancos, pois bastaria uma única visão de um cisne preto para invalidar qualquer afirmação. E ele vai dizer que, ao invés de a gente, por exemplo, tendo esse exemplo em vista, ao invés de irmos atrás de procurar mais cisnes brancos para validar essa questão,
ele vai dizer que, ao invés disso, a gente tem que procurar se existem cisnes pretos. Que isso sim iria concretizar e dizer se essa ciência, se essa teoria é determinadamente é válida mesmo ou não. Então não seria procurar a certeza, a justificativa para essa teoria, mas sim procurar se existem motivos que a deixem inválida. Fazendo isso, seria muito mais consistente provar se ela é, tipo, como posso dizer, se ela é digna de ser levada em conta ou não. O Popper, ele coloca, nesse contexto, ele faz o conceito da falsibilidade. O que é isso? Popper vai entender a falsibilidade do seguinte jeito, que a experiência e as observações devem, devem e podem encontrar provas que possam refutar determinada teoria. E esse processo, então, vai ser usado para excluir essa teoria se, de fato, acharem argumentos, acharem provas que a refutem, que a deixem ela, entre aspas, inválida. Logo, uma teoria pode ser refutada por uma única observação negativa dela, como a gente viu agora há pouco ali no exemplo dos cisnes. E não importa a quantidade de observações positivas que tenha, que possuam que possuam essa teoria, a partir do momento que há a possibilidade de uma observação negativa, isso não deixa, não faz com que ela possa permanecer. E não, não há um fim absoluto. O que quer dizer isso? O Popper, ele acreditava que não existe uma verdade absoluta. Não, não pode existir uma verdade absoluta, pois são identificados constantemente, são identificadas várias hipóteses ou contradições de determinadas teorias, e constantemente elas vão passar pelo teste da possibilidade, elas vão passar por, por provas que vão determinar se elas são válidas ou se elas não são. E se as hipóteses forem refutadas, elas devem ou ser descartadas ou reformuladas, reconstruídas de uma maneira que sucedam as hipóteses que realmente possam ser provadas. E, e as novas hipóteses que surgirem vão passar pelo mesmo processo. Então, é um círculo infinito que não tem fim. O Popper, ele vai muito contra o positivismo, que ele vai dizer que é dogmático, que é errôneo pelo fato de que o positivismo ele vai ter um caráter mais religioso, ele vai ter um determinismo lógico. Logo, é um determinismo. E o Popper vai contra, né, como se fosse na ele não tem como determinar. Então, é um completo círculo de ações de teorias que vão se refutando ou vão se inovando, então não tem como fazer determiná-las. Terminado que o Popper é muito atribuído a ele, muito lembrado também, muito lembrado do Popper essa parte do seu paradoxo da tolerância, que vai ter um viés mais político. E esse paradoxo já foi tema de redação, não vou lembrar exatamente, acho que foi no Enem, não vou lembrar, não lembro se foi no Enem ou na Federal mesmo, mas ele vai dizer que a tolerância ilimitada acaba por excluir a própria tolerância. Por que isso? Porque a partir do momento que a gente entende que a tolerância é ilimitada, que se a gente quiser dar espaço para todas as opiniões, para uma liberdade de expressão sem limites, a gente acaba dando margem para opiniões que venham a ser intolerantes. Um exemplo claro se nós pensem a sociedade, pensem como se a sociedade desse espaço para, por exemplo, para a expressão do neonazismo, para a livre expressão do neonazismo, do racismo da xenofobia, da homofobia. Pensem nesses exemplos. Se essas opiniões que consistem em um discurso intolerante acabam se sobressaindo dentro da liberdade de expressão, a tolerância
esse respeito mútuo entre os indivíduos acaba sendo suprimido e ele vai acabar sendo excluído. Ou seja, se você permite que as pessoas preconceituosas se realmente se expressem na sociedade, você vai acabar por suprimir todo um, todo um grupo de indivíduos que não tem na sua ideologia preconceitos. Por exemplo, se você permite que um neonazista se expresse, você vai estar suprimindo a voz de grupos do movimento negro, de grupos do movimento LGBT, de judeus e por aí vai. Isso vai estar suprimindo uma grande parcela da sociedade que simplesmente não tem por objetivo, na sua própria ideologia, na sua própria concepção, suprimir a liberdade de expressão do outro. Então, você vai acabar fazendo com que a sociedade, com que a tolerância seja limitada e os intolerantes se sobressaiam sobre a própria tolerância. Então, o Popper vai dizer que não há mal nenhum. Não tem mal nenhum a gente corrigir a intolerância. Isso não faz a gente menos tolerante. O Popper vai dizer que, através de argumentos racionais, e mantê-la sob o controle da opinião pública, ou até mesmo se tiver que usar de meios mais pesados, como pegar numa arma, por exemplo, sendo de qualquer forma, devemos, como ele cita ali no final, devemos, portanto, reivindicar em nome da tolerância o direito de não tolerar os intolerantes. Então, você não tolerar que um discurso de ódio se manifeste, você não está sendo intolerante, muito pelo contrário, você está garantindo a permanência da tolerância. Eu gosto muito desse paradoxo do Popper. É um paradoxo que é muito interessante, principalmente para os tempos que vivemos atualmente. É uma reflexão muito, muito interessante. Vamos agora partir para o Sartre, que vai ser o nosso último filósofo dessa aula. Jean-Paul Sartre, filósofo e escritor e também crítico francês, ele é considerado, dentro da filosofia contemporânea e da corrente existencialista, um dos maiores filósofos da contemporaneidade. Ele é assumidamente ateu e comunista, parece uma galera que a gente conhece aí, e ele tem profunda influência na sua filosofia de vários filósofos, mas principalmente ele vai ter influência do Martin Heidegger, que é considerado um dos maiores nomes, se não o maior nome da filosofia do século XX, e ele também é considerado um nome muito original dentro da filosofia. Ele vai trazer conceitos bem novos dentro da filosofia do século XX. Porém, o Sartre, devido aos seus ideais, ele vai acabar rompendo ali vai acabar rompendo ali os laços com a filosofia do Heidegger, com o Heidegger ali, porque o Heidegger se filiou ao nazismo. Durante o período nazista, ele foi reitor de uma faculdade e tal. E então, nesse caso, tanto ele quanto o Jaspers romperam com o Heidegger ali por causa disso. Vai ter muita influência também do Nietzsche, do Friedrich Nietzsche, do Husserl com a fenomenologia, do Jaspers, do Kierkegaard e do Karl Marx. Uma curiosidade do Sartre também que ele era casado com aquela filósofa, ou com aquela outra filósofa existencialista que é a Simone de Beauvoir, que é dona daquela polêmica frase: não se nasce mulher, torna-se. O Sartre tem muitas obras, algumas são romances, algumas outras são obras de teatro e outras são tratados filosóficos mesmo, ou artigos. E essas três obras vão ser as principais obras do Sartre, que seriam as que expõem melhor os seus conceitos da sua teoria existencialista. O Sartre ele vai colocar na sua teoria o existencialismo humanista. Vai ser baseado dentro da fenomenologia do Husserl, que é a fenomenologia, o estudo dos objetos
dos fenômenos do pensamento, e com o conceito de Dasein do Heidegger, que é o ser aí. Esse conceito de Dasein, ele vai dizer mais ou menos assim, que o ser humano ele está rodeado de entes. O ente, vocês podem entender o ente na filosofia como coisa. O ente é coisa, tudo que está ao seu redor é um ente, é coisa. E essas coisas, elas fazem com que a gente se esqueça do ser. O ser, dentro da filosofia, vocês podem entender o ser como ele é uma substância primordial que tem ali, uma substância que às vezes está quase sempre oculta. E devido às coisas, a gente esquece de buscar esse ser, e isso nos angústia, dentro da Zen do Heidegger. E o Sartre, no existencialismo dele, ele vai colocar o ser humano no centro do existencialismo dele. Ele vai colocar que o ser humano ele é o único responsável por sua história. Nós, tanto eu quanto você, nós somos responsáveis pelas nossas próprias ações e a gente sempre vai ser responsável. Toda cagada que der, com a gente mesmo, a culpa é sempre nossa. Então, a culpa de qualquer coisa, de qualquer ação, sempre é nossa. Estamos sujeitos a isso. Essa máxima do Sartre explica bem isso, que é a existência precede a essência. Ou seja, o ser humano não possui nada antes de existir. Nós somos nada. Antes de nascermos, a gente é nada. Antes da gente começar a pensar, antes da gente viver, de fato, a gente é nada. Não somos nada enquanto não existimos. Somos nada enquanto não existimos. Outros dois conceitos que vão rodear o existencialismo sartreano, e que são muito importantes, vai ser a liberdade e a angústia. E as duas, elas se autocomplementam. Aí, que vai ser o seguinte. O ser humano, para o Sartre, está condenado a ser livre. Nós estamos condenados à liberdade. E isso determina que nós somos 100% responsáveis por todas as nossas escolhas. Cada passo, cada decisão, tudo consiste na nossa responsabilidade. Então, e nós nunca conseguimos saber as consequências das mesmas. Ou seja, das nossas atitudes, das nossas decisões. A gente nunca consegue saber a consequência de fato. Até onde ela chega, e isso ocasiona angústia. Isso ocasiona angústia dentro do ser. Aquele sentimento de você nunca saber o que te espera. Então, o Sartre vai dizer que somos lançados ao mundo e nós possuímos liberdade e obrigação de fazer escolhas e tomar decisões. Então, a gente é obrigado a fazer decisões e fazer escolhas, e a gente tem liberdade para isso. Toda a angústia rodeia todas as características aqui. Ela rodeia todo esse meio. A gente é livre para fazer escolhas e somos obrigados a fazer escolhas e decisões, e não temos como fugir disso. E a gente causa angústia, pois todas as escolhas e decisões elas têm consequências, e nós nunca sabemos de fato quais são elas até elas acontecerem. E estas escolhas e decisões que nós tomamos, elas têm influência direta no mundo, elas mudam o mundo tanto quanto as escolhas dos outros mudam o nosso mundo. Tanto que vai ter uma outra frase do Sartre que vai dizer o seguinte: o inferno são os outros. O que ele quer dizer com isso? Um exemplo simples é, por exemplo, você foi pegar um ônibus, você pegou um ônibus naquele horário de pico lá, tudo cheio, um monte de gente pegando ônibus ao mesmo tempo. Você entra no ônibus, você tem que passar pelo meio de todas as pessoas, você acabar se batendo, pedindo licença para todo mundo, para você conseguir achar um lugar para você se segurar no ônibus. Ou seja, a presença daquelas pessoas ali limitando o seu espaço, limitando a sua locomoção, deixando o ônibus inteiramente cheio, às vezes até depende de determinadas situações é bem pior do que isso, e você fica rodeado por esse desconforto, por essa dificuldade. Então, as pessoas ao seu redor serão o seu inferno. Elas são o seu incômodo. O simples fato de elas estarem ali coloca uma ação sobre você. E assim como as pessoas paradas ali, não deixando você se locomover direito, influenciam na sua vida, você se locomovendo ali dentro do ônibus, você passando, empurrando todo mundo para conseguir achar um lugar para você, deixando as pessoas irritadas porque você está
batendo com a mochila nelas ou alguma coisa assim, você está sendo um inferno na vida dessas pessoas, porque você está atrapalhando elas também. Então, o inferno são os outros por isso. Você é o inferno da vida do próximo e o próximo vai ser o inferno da sua vida, pois ambos acabam se afetando diretamente com as suas próprias ações. Outro conceito que vai rodear o existencialismo do Sartre será o seu ateísmo, que vai penetrar na sua filosofia, e o conceito de má fé. E ambos também são interligados, que vão consistir no seguinte. Diferente do Kierkegaard, o Kierkegaard vai postular que Deus é a finalidade última para se fugir da angústia. E o Sartre vai, por outro lado, dizer que o ser humano é o único responsável das suas ações e não tem um Deus para qual ele possa determinar, não tem um Deus para qual ele possa colocar como razão das ações. Não tem como ele jogar a responsabilidade das suas ações em outra coisa, em algo externo a ele. E quando isso acontece, quando você coloca a responsabilidade das suas próprias ações no externo, quando você, por exemplo, fala, mas foi. Você usa Deus de desculpa, mas porque signos? Você usa Deus, signos, etc., os astros, né? Quando você usa essas desculpas, quando você usa desculpas que estão fora de você, que não são o seu próprio caráter, quando você não bate no peito e fala, tá bom, foi eu que fiz, eu assumo, você está agindo de má fé. E a má-fé sartreana consiste em dizer como se você estivesse contando uma mentira para você mesmo. Você está dizendo, você está deixando de lado a sua responsabilidade para tentar fugir. E isso pode compensar em... Você pode acabar esquecendo um pouco da angústia, pois você não está assumindo a própria responsabilidade. Porém, no entanto, você estará agindo de má fé. Você estará fugindo da sua própria responsabilidade. E, bom, gente, a aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês gostem, espero que seja bem explicativo para vocês. E não se esqueçam, se cuidem, se forem sair, usem máscara, álcool em gel e estudem bastante. Estudem com calma também, não precisam fazer tudo com pressa. Tenham paciência e leiam, leiam as obras da Federal, leiam bastante, não só as obras, mas leiam tudo que vocês puderem ler. Leitura é sempre bom, conhecimento é sempre bom. E isso ninguém pode tirar de vocês. Tá certo? Beleza? Então é isso. Falou.